Five Nights at Freddy's, Secrets of the Mimic. Graças a Deus, Pai do Espírito Santo. Amém. Foi lançado. E meus amigos, que jogaço. Que jogo maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Que jogo bom. E nesse vídeo aqui eu vou falar tudo que eu gostei e não gostei em FNAF Secret of the Mimic. Basicamente, a minha opinião. Sim, eu vou falar spoilers. Então, se você não viu o jogo em vídeos, ou então você não jogou, mas quer jogar e tudo mais, sobre esse vídeo eu vou falar alguns spoilers. E lembrando também, eu não joguei o jogo, tá ligado? Eu só vi gameplays e tudo mais. Mas assim, eu vou falar tudo aqui que eu gostei nas gameplays também. E é isso. Se prepara e vamos para o vídeo. Pra quem não sabe, nesta sexta-feira passada, tivemos o lançamento de Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic, mais um jogo da franquia, que bem, meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou falar minha opinião sobre o que eu achei, o que eu não gostei, o que eu gostei, então, bora lá! Primeiramente, começando aqui pela ambientação, né, os locais e tudo mais, a atmosfera do jogo. Cara, a ambientação desse jogo está maravilhosa. Desde o início, quando você está fora da empresa do Murray, até você entrar lá dentro. Por fora, você vê que é um clima pesado, um clima tenso, sabe? Você vê que é um clima que, tipo assim, você fala, mano, tem alguma coisa de errado. E quando você chega de frente à empresa do Murray, você fala, tem alguma coisa nesse local que está escondida. E quando você entra lá dentro, é um clima muito bizarro. Porque você é recebido com uma cantoria, personagens carismáticos e tudo mais. Um negócio muito da hora. E um clima de circo maravilhoso, cara. Mano, assim, quando você tá fazendo as missões, acertar alvos, você fazer as brincadeiras e tal, é muito legal. E esse clima de circo é ressaltado mais ainda quando você tem a trilha sonora do jogo, que eu não comentei no vídeo, mas que é maravilhosa. A trilha sonora de cada personagem que a gente vai enfrentar, assim como também do jogo e das fases de circo, é perfeita. O clima de circo é muito vivo nesse jogo. E é um clima muito gostosinho de você sentir, tá ligado? É um clima muito legal. Você vê que realmente aquele local é vivo. Você vê que realmente aquele local já foi um dia um local feliz. Mas aí toda recepção é cortada quanto a uma falha de energia. Então você percebe que aquele local tem coisas felizes, mas também tem coisas macabras. E quando você entra na parte que vai ser seu ponto central, né, e tudo mais, você é rodeado por várias roupas. Roupas essas de animatrônicos. E, mano, é um negócio muito bizarro, porque você vai num local muito pouco iluminado e você vê um monte de fantasias ali e tal. E você fica assustado, fala, meu Deus do céu, uma hora vai que esse bicho pula pra cima de mim. E o que é mais bizarro é o Mimic nesse jogo. Que vai deixar isso tudo mais bizarro, mas enfim. Aí você vê todo aquele animatrônico tá te olhando, parece que tá todo tempo sendo observado. E isso é muito bem feito, cara. O ambiente desse jogo funciona muito bem. Pra criação do terror, pra criação da história, pra história. Então assim, fenomenal. O ambiente está fenomenal. Agora falando sobre o Mimic em si, né? O personagem Mimic, né? Sobre o funcionamento dele no jogo, cara, ele é muito bom, cara. Realmente, assim, o personagem Mimic, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Assim, eu tô nem falando da história, tô falando do personagem que tá nos perseguindo durante o jogo. Porque, mano, ele é muito bom, cara. Ele é realmente, assim, algo muito da hora. Você tem que sempre manter no stealth porque ele olha pra todos os lados e fica andando, te observando. E o que é mais macabro ainda, tem partes do jogo que você tá andando no meio do nada, aí você só ouve um barulho, e você que o Mimic tá com outra fantasia. E toda hora o Mimic troca de fantasia. E você vê isso acontecendo. Você vê lá um boneco parado, aí nada, pum, ele se mexe. Então assim, é um negócio muito bizarro, porque quando você descobre isso, você fica com mais medo ainda. Porque qualquer uma daquelas fantasias que você vê no seu ambiente, pode ser o Mimic. Porque como eu disse, ele fica dentro da fantasia, e depois de um tempo ele, pum, sai. Aí só um barulhão e ele saindo da roupa. Ou seja, o Mimic ele pode estar em qualquer lugar. Por isso que o ambiente funciona muito bem pro terror desse jogo. Porque o Mimic, por fantasiar de todas as fantasias do jogo, qualquer fantasia, seja pequena ou alta, deixa isso muito mais macabro. E deixa o personagem do Mimic do jogo muito mais macabro ainda. Você tem realmente medo dele, tá ligado? Isso é algo muito legal. Eu gostei pra caramba, tá ligado? Tem também outros inimigos, assim, sem ser o Mimic.
tem o Dolly, né? A Dolly, né? Que é uma animatrônica enfermeira lá que consertava os animatrônicos, que ela também é muito boa, cara. Realmente, assim, ela é uma boa personagem, uma boa vilã no jogo. Tem o Music Man mais velho, né? O Music Man vovô, que eu não vou lembrar o nome dele aqui. E, cara, ele é um personagem bem interessante, tá ligado? Ele é muito engraçado, assim, em alguns momentos. E é muito legal a parte que você tem que fugir dele, que ele tá destruindo tudo lá, o prédio, assim, e tudo mais. É muito top, velho. Muito top mesmo. E a gente também tem o Tiger Rock, né? O Tiger Rock, lá, que é o tigre lá do filho do Edwin. Claro que ele não é chamado de Tiger Rock ainda, né? Mas assim, ele tá aparecendo no jogo. E, cara, a parte dele de terror é muito macabra. Nossa senhora, é muito macabra. Porque você tá num local em que é tudo escuro e o seu único objetivo é você correr pra cima da luz. Você tem que correr pra cima da luz, senão ele vai te pegar, o Tiger Rock. Ele fica passando uns flashes do rosto dele e tal, mostrando que aquela fantasia no jogo, ela é explicada. Ela não é uma fantasia qualquer, ela é a alma do David. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Porque ele fica aparecendo na sua tela como um flash, ele fica te observando, ele teletransporta. Então, eu acredito que seja a alma do David naquele boneco. E, cara, é muito top a parte dele de terror. Enfim, agora falando sobre o terror desse jogo. Cara, que terror maravilhoso. Que é um terror psicológico muito top. Porque, como eu disse, tem já tem o terror de você ver várias fases no seu local. Então, se você fala, mano, esse bicho qualquer hora pode pular em cima de mim. Esse bicho que pode ser um Mimic, isso pode ser um Mimic, isso pode ser um Mimic. O que é muito macabro, é um terror muito bom. E, assim, os personagens de si, os vilões, são muito terroristas porque eles te perseguem muito rápido, eles ficam observando os lados. É um terror muito bem feito, cara. É um terror muito bom, mano. E ainda por cima, temos um pequeno terror gore, porque nós vemos restos mortais durante o jogo. E a gente vê sangue durante o jogo. Então, assim, realmente, FNAF encontrou o terror dele, tá ligado? Realmente encontrou e percebeu que sim, ele é um jogo de terror, ele tem que fazer coisas macabras, tem que fazer coisas violentas, e FNAF tá fazendo isso. Secrets of Mimic tá fazendo algo maravilhoso com isso. Agora, a gameplay, sim, né? As mecânicas e tudo mais. Cara, a gameplay é show, tá ligado? Assim, eu não joguei, mas foi que nem a minha experiência com The Last of Us 2. A gameplay do The Last of Us 2 é muito boa. E é tão boa que parece que eu tava jogando. Eu queria jogar, tipo assim, caraca, isso aqui é muito da hora, tá ligado? E assim, vendo esse ciclo já vimos que eu tive a mesma sensação. Realmente é um jogo que eu quero jogar. Porque ele é muito da hora. A mecânica das chaves, que você tem que pegar alguns códigos e você tem que abrir as portas. É muito legal. Muito legal. Você usar aquelas chaves para abrir outras coisas que não sei o que. Você ligar o computador, você ver os mapas. E assim, você tem que, tipo assim, o mais legal também é que tipo, depois que você desbloqueou uma área, você pode voltar para aquela área. Você pode voltar. Então assim, é um jogo que toda a gameplay dele é todo um prédio assim, e é muito bem feito. Você vai no local, volta, pode subir, pode descer, pode ir em qualquer lugar. Basta você ter acesso a elas. E isso é muito legal. O funcionamento das chaves é muito bem feito. Cara, realmente a gameplay desse jogo tá maravilhosa. Maravilhosa! E agora, vamos pro elefante da sala. A parte que eu mais gosto nos jogos de FNAF. A história. FNAF Secrets of the Mimic conta a história de Arnold, um funcionário da Fazbear que já está há mais de 36 horas acordado. Ele precisa fazer mais um trabalho. Esse trabalho é recolher algumas coisas que ficaram da Fazbear na empresa do Murray, pois afinal a Fazbear comprou a empresa do Murray. E é basicamente isso, a gente tem que ir lá e buscar algumas coisas, inclusive buscar um animatrônico assassino que é o Mimic, e desativar ele também, consequentemente. O que é muito legal também é que a gente tem uma data desse jogo. O jogo se passa em 1979. Sim, eu falei que eles passavam em 1980, mas não, eles passam em 1979 e, cara, a história é perfeita. É perfeita, perfeita, perfeita. E o que deixa essa história cada vez melhor é que ela é muito presente no jogo. Mano, esse jogo tem muita história. Tem muita, muita, muita história. Muita, muita, muita história. Porque é como os criadores disseram, tem partes secretas.
Tem portas que pode abrir que vai abrir uma passagem secreta. E realmente isso tem no jogo. E nesses locais tem coisas secretas, tem coisas da história. E, cara, a gente teve tantas respostas. Tantas respostas, cara. Teve tantas respostas. A gente finalmente teve respostas sobre o Chicas Party World. Sim, o Chicas Party World. Que por incrível que pareça, não, o Chicas Party World não é dos Fantimes. Não é. O Chicas Party World é outra coisa. É uma hamburgueria. O Chicas Party World é uma hamburgueria e não é da Fazbear. Não é, é uma empresa completamente diferente. Olha que louco. E assim, a gente descobriu que muita coisa que a Fazbear tem não era da Fazbear. A Fazbear comprou a empresa do Murray e, tipo, personagens que a Fazbear tem hoje na história não tinha antes. Eles pegaram tudo do Murray. É basicamente isso. Isso é muito louco. E é um negócio muito da hora. Nós também temos presença de outros personagens. A gente tem o Ralph nessa história. Sim, o Ralph, que pra quem não lembra, é simplesmente o Phone Guy. Ele aparece aqui e ele testa as Spring Locks durante o jogo. E sim, as Spring Locks não é do Harry, é do Murray. Sim, elas são do Murray. E ainda por cima, temos também outros personagens que não são muito, digamos, relevantes, ou que a gente não lembra muito, que é o STEM. O STEM, que é aquela empresa lá que nos propõe o Nedbear no jogo FNAF 6. Que a gente vai lá, compra o Nedbear na empresa do STEM, que é o STEM que tem no jogo. Então assim, a gente tem muita história, tem personagens voltando, temos o William Afton, temos o Harry, não temos uma cutscene deles, tá ligado? Não temos uma cena em que eles aparecem, assim, tudo mais. Mas temos cenas com escrituras deles, falas deles e tudo mais, o que é muito legal. E o que é mais da hora? Aparentemente, sim, o William Afton e o Harry Emily, eles já foram empregados do Murray. Eles trabalharam pro Murray por um tempo, até eles criarem a Family Diner. E isso é muito da hora também, tá? E, mano, a gente tem muitas respostas, muitas coisas da hora. E, Isaac, eles confirmam que os livros são canônicos? Sim, sim, gente. Não tem muito o que dizer, tá ligado? Tem os retcons durante o jogo, tem bastante, inclusive. Retcons, pra quem não sabe, é tipo assim, no sorvetinho, por exemplo. No sorvetinho, o sorvetinho vai lá no primeiro quadro do sorvetinho, ele vai lá e, tá ligado? Ele mata a Melícia. Digamos isso, tá ligado? O sorvetinho mata a Melícia, mas aí no quadrinho seguinte ele não matou a Melícia. Isso é um retcon. Eu mudar algo que já foi estabelecido. E nesse jogo a gente tem um monte, mas por incrível que pareça, FNAF fez retcons maravilhosos. Retcons que são muito bons, cara. São retcons que são muito bem feitos e que nos agregam na história e que deixam a história mais interessante e mais legal pra você ver, tá ligado? É porque eu não quero falar muito spoiler aqui durante esse vídeo. Porque eu quero fazer um vídeo de história, pra explicar tudo pra vocês direitinho e tudo mais. E, inclusive, sim, esse jogo tem vários finais. Acho que são 4 que o pessoal descobriu. E, assim, eu tenho um que eu acredito ser o verdadeiro. Tenho um. E é basicamente isso. A história é maravilhosa, a gameplay maravilhosa, a ambientação maravilhosa, os personagens inimigos maravilhosos, tudo é muito bem feito em FNAF Secrets of the Mimic. Assim, a única coisa ruim que a gente pode ter, talvez, nesse jogo, é um bug ali de uma caixa, né, que se você for no local em que a Jack vai sair pela primeira vez, você pode atravessar aquela caixa, mas, tipo assim, quem vai naquele local? Por que tu vai naquele local? Porque é um que tá bloqueado, por que tu vai entrar lá dentro? Tá ligado? Não tem porquê. Mas assim, é o único bug assim, que tem no jogo que pode te atrapalhar, mas te atrapalha no sentido, tipo assim, se você é muito curioso. Se você é muito curioso, você vai fazer esse bug. Mas enfim, assim, não atrapalha muito. Não crash. Seu jogo não faz nada, então, ok, tá ligado? E é basicamente isso. Minha nota, meus amigos, FNAF Secrets of the Mimic é um nota 9. Eu só não dou um 10 porque eu não joguei, ok? Eu só não dou um 10 porque eu não joguei, então eu não tenho completamente direito de dar uma nota porque eu não joguei o jogo. Mas FNAF Secrets of the Mimic é uma nota 9. E meus amigos,
vale a pena. Tá carinho? Tá, eu acho que na Steam é uns 100 conto, enquanto no Play 5 é uns 200 conto, tá ligado? Na Steam é 100 e no PlayStation 5 é 200. Então, assim, vale a pena você comprar muito mais no computador, né? Mas se você tiver um PlayStation 5, vale a pena também, porque o jogo é muito bom. Então, é muito bom. E é isso. Essa aqui foi minha nota. Muito em breve terei um vídeo de história. Pode demorar um pouco, porque tem muita coisa pra falar nesse jogo, porque tem muita história, como eu disse. Mas vai sair algum dia. Isso que importa. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando, nós temos vídeos no canal toda segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado. Temos um vídeo novo aqui no canal. E é isso, gente. Lembrando, dando acima de tudo, para o Espírito Santo. Amém. E até a próxima.